Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida e que este momento de estudo e adoração ao Senhor falem profundamente ao nosso coração. Meus irmãos, nós vamos nesta hora estudar o breve catecismo de Westminster. Nós estamos olhando as perguntas em torno do quarto mandamento e, como você já pôde perceber, nós estamos vendo que o quarto mandamento, o breve catecismo investe muito sobre ele, para mostrar que este mandamento para nós não foi abolido, mas ele também é de vital importância para que nós guardemos esse dia para a glória do Senhor. Enquanto a nação de Israel guardou o sábado como memorial ou como lembrança da criação, nós, como servos de Deus, guardamos o dia do Senhor como memorial da redenção. Então, visto que a palavra do Senhor nos ensina ou tem uma trajetória por criação, queda e redenção, louvado seja Deus pela ressurreição de Cristo que nos dá a vitória e esta salvação bendita. Então, irmãos, dito essas palavras, eu queria só ler as perguntas e após a oração nós vamos tratar as perguntas e as respostas para o nosso entendimento. Então a pergunta 61 é a seguinte: o que o quarto mandamento proíbe? Então nós vamos estudar esta e a 62. Fala assim, 62. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento? Que Deus possa abençoar, meus irmãos, este estudo e fortalecer a nossa vida na palavra do Senhor. Oremos. Deus Santo, muito obrigado ao Pai por este momento na Tua presença. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que me ouvem, que me assistem e que de uma forma muito piedosa ao Senhor, o Senhor pastoreie o nosso coração, que o Teu Santo Espírito fortaleça a nossa vida, ó Deus, e que realmente tudo que nós fizermos aqui flua e concorra para a glória do Teu nome. Muito obrigado por esta hora e aceita a nossa gratidão e a nossa adoração no nome santo de Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, nós, em torno desta pergunta, podemos entender a importância de nós guardarmos este mandamento e aplicarmos para a nossa vida nos dias de hoje, né? Então, vou ler as perguntas e as respostas novamente, juntamente com os textos inseridos, e assim nós vamos expor ao longo do nosso estudo essas perguntas, né? Diz assim: o que o quarto mandamento proíbe? O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação desse dia por meio de ociosidade, ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossas ocupações e recreações temporais. Então vou ler um texto base aqui, irmãos, que está em Jeremias 17, verso 21. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. E a pergunta 62 é a seguinte, irmãos: quais são as razões anexas ao quarto mandamento? As razões anexas ao quarto mandamento são a permissão que Deus nos concede de fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais, o reclamar ele para si a propriedade especial do dia sétimo, o seu exemplo e a bênção que ele conferiu ao dia de descanso. Então o texto base aqui é Êxodo 31, versos 15, 16 e 17. 6 dias trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Então, meus irmãos, olhando para essas perguntas, né, nós vamos ver que o dia do Senhor é muito importante, né? Eu fiz uma explicação no estudo anterior do porquê nós guardarmos o domingo. Se você olhar Deuteronômio 5, nós vamos ver que o guardar o dia de sábado não é só como um memorial, uma lembrança da criação. Deus nos deixou o exemplo quando fez a criação em 6 dias
e descansou no sétimo. Mas Deuteronômio 6, os 5 vão nos falar que o mandamento de Deus nos foi dado por redenção também, não é? Então nós vemos que temos que guardar esse dia santo como memorial da redenção. Assim como Deus libertou Israel com mão forte e assim fez com que essa prerrogativa do sábado fosse uma lembrança séria para o povo, nós também, como memorial da ressurreição, temos que guardar esse dia com alegria, com satisfação, com intrepidez, com reservas totais ao Senhor, para que o nome dele seja engrandecido. Então, isso é muito importante, e quando o breve catecismo fala sobre o que o quarto mandamento proíbe, ele vai justamente em torno dessa questão. Ele quer mostrar para nós, meus irmãos, que nós temos que guardar esse dia, temos que separá-lo de uma forma solene, séria, né? Eu vou ler de novo aqui. Então nós não podemos negligenciar, não nos omitir, né? Muitas vezes nós não nos preparamos, nós não guardamos. Eu entendo, meus irmãos, que diante dessa dificuldade, muitas vezes nós somos engolidos pela rotina, nos dedicamos muitos aos nossos afazeres, nos dedicamos muito aos nossos compromissos e muitas vezes na lista das nossas prioridades não estão os nossos compromissos com o Senhor. E muitas vezes nós nos omitimos, entregamos o resto, né? Somos negligentes na guarda do dia do Senhor. Então o quarto mandamento proíbe isso. Então nós temos que trazer a lembrança. Então nós somos muito fáceis de cair nessa rotina e muitas vezes o tempo nos engole, nós não abraçamos bem essa questão. E aí vai o texto do apóstolo Paulo, que nós temos que remir o tempo, realmente colocando a nossa dedicação, porque os dias hoje são maus, né? Então nós temos que ver prudentemente como nós andamos, porque os dias são maus, e que nós possamos resgatar o tempo para servir ao Senhor, para realmente consagrar a mordomia do tempo para Deus, né? Então tudo isso é muito importante. E o texto vai falar a profanação deste dia por meio da ociosidade. Meus irmãos, o dia do Senhor não é um dia para você ficar sem fazer nada, né? Não, vou só dormir, né? Isso está errado. Então essa é uma forma de você profanar o dia do Senhor. Então leve a sério. Eu sei que muitas vezes, irmãos, tem gente que chega tarde por conta de um compromisso de trabalho, e às vezes isso pode entrar até numa questão de obra de misericórdia. Mas se você tem condições, faça isso. Não profane o dia do Senhor, não fique sem fazer nada, é um dia tão belo. Esse é o dia que o Senhor fez, e é por isso que nós precisamos nos alegrar nele e realmente nos regozijar na presença do Senhor. Hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então isso é muito importante, irmãos. Que nós não sejamos ociosos, negligentes, e não façamos nada que seja em si nesse dia pecaminoso. Às vezes as pessoas, irmãos, dão vazão nesse dia para fazer o que bem entendem e muitas vezes se assumem compromissos para se distanciarem da presença do Senhor. Então não faça nada pecaminoso. O texto vai falar que nós temos que trabalhar os nossos pensamentos desnecessários não podem fazer parte desse dia. Que seja um dia de perdão, seja um dia de reconciliação, de acerto, né, de vida com o Senhor. Temos que tomar cuidado com as nossas palavras acerca dos nossos negócios. Temos que nos desligar, porque a guarda do dia do Senhor é muito importante, irmãos. Nós temos que ver que Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou por amor a nós e para a glória de Deus também. E nós precisamos, diante dessa bênção, guardar o dia do Senhor, né? Então pense nisso. Eu sei que nós temos aí a bênção de muitos dias. Nós vamos ver essa questão. Deus poderia reclamar para você ou pedir de você 3, 4, se não os 7, senão você poderia ficar só com um, mas ele falou, olha, você tem 6 para fazer as coisas, e que seja um tempo de reserva, de consagração, de separação, para você viver para a glória do Senhor. Não deixe de adorar a Deus.
que a adoração seja algo alegre no seu coração. Muitas vezes eu vejo isso como um peso na vida de muitos irmãos, mas que isso não seja na sua vida, que você possa adorar o nome do Senhor e se alegrar nele, né? Então, que você não dê o resto, mas se Deus é o seu Pai, se Deus é o seu Senhor, que você possa entregar o melhor para a glória de Deus, tá? Então essa é a primeira pergunta, pergunta 61, eu espero que ela tenha sido respondida para o meu e para o seu coração. E a pergunta 62, irmãos, ela vai em torno de quais são as razões anexas ao quarto mandamento. As razões anexas ao quarto mandamento são a permissão que Deus nos concede de fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos próprios interesses pessoais, né? Então vou parar aqui por partes. Irmãos, olhem, Deus é tão bom que Ele nos permite que nós possamos fazer tudo o que nós temos que fazer nos 6 dias que Ele nos dá, né? E muitas vezes nós não fazemos isso, não nos preparamos. Nós temos que administrar bem o tempo que Deus nos dá, planejar o nosso tempo para o Senhor. Eu vejo, meus irmãos, na Bíblia, essa questão muito firme na cabeça de muitos servos do Senhor. Se você olhar a vida de José, ele tinha tudo para não ser um bom administrador, um bom mordomo na sua casa, mas onde ele estava, ele fazia diferença. Cristo Jesus vai falar que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai Celeste. Meus irmãos, João Batista foi um grande homem de Deus na pregação, porque não estava preocupado com roupas, com o que comer ou beber, mas ele estava preocupado em anunciar a vontade de Deus. Então, nós precisamos realmente ficar envoltos a essa questão. Muitas vezes nós estamos preocupados com as questões dessa vida, mas muitas vezes nós não colocamos os nossos olhos numa obediência ao Senhor, mirando a vida futura. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que comer, com o que vestir, e nós sabemos que Deus nos supre nessas necessidades. Muitas vezes estamos preocupados em gastar tempo em redes sociais agradando homens, e muitas vezes não estamos preocupados em agradar ao Senhor. Então isso é muito sério. Então que nós possamos, meus amados, concentrar os nossos olhos em Deus, fitar o nosso tempo, a nossa administração para a glória do Senhor e entender que nós somos pessoas com uma missão de adoração e levar outras pessoas a adorar o nome do Senhor, né? Então nós temos 6 dias para fazer isso. Deus pede de nós 24 horas apenas, né? E dentre elas você pode descansar, pode, mas separe tempo para você pensar nas coisas do Senhor, nas coisas do alto, em servir a Deus. Muitas vezes nós temos dons e talentos e muitas vezes eles estão enterrados por causa de compromissos que podem ser feitos durante a semana, né? Então tem uma irmã na igreja que brinca, olha, que domingo seja o dia de comer miojo, porque você já teve 6 dias para fazer as coisas e vai querer fazer as coisas justamente no dia de consagração, né? Que nós nos preparemos, né? É uma brincadeira séria, mas que eu e você, meus irmãos, não deixemos recreação nenhuma tomar o tempo que nós temos para o Senhor. Nós temos os nossos lazeres e eles são sadios, mas eles vão ser pecaminosos a partir do momento que nós ferimos este princípio. Se você não guarda, se você é negligente, você quebra o 4º mandamento, como nos diz a pergunta 61. Isso é uma profanação aos olhos de Deus. Muitas vezes, aos olhos humanos não parece nada, mas aos olhos de Deus é uma coisa séria. Tem um hino que fala assim, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Então, é uma questão muito séria e que realmente nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, para este dia. O reclamar, a pergunta 62 continua, reclamar ele para si a propriedade especial do dia 7º. Então, meus irmãos, Deus pede de nós. Temos que considerar quem pede, não é o pastor, não são as igrejas, mas é Deus quem está reclamando ou pedindo para que nós guardemos esse dia, o separemos e realmente sigamos o exemplo do Senhor, o seu próprio exemplo e a bênção que ele conferiu ao dia de descanso. Então, meus irmãos, quando Deus descansou, né, na obra da criação, nós vamos ver exatamente essa questão. Deus
com a sua infinita sabedoria, voz de comando e grandeza, criou todas as coisas. E nós vamos ver que no dia 7º, é interessante que o texto que nós lemos vai falar que Deus tomou alento, parece que ele tomou um ar. Mas é para nos dar exemplo, meus irmãos. Deus não dormita e nem dorme, mas é para mostrar que Deus estabeleceu o padrão. Eu fiz tudo em 6. Siga o meu exemplo, siga o meu amor, siga a disciplina. Porque muitas vezes, meus irmãos, se a gente não olhar para o padrão de Deus, a nossa vida vira uma bagunça. Não temos tempo para Deus, não temos tempo para nada, não temos tempo para as coisas. Quantas pessoas estão reclamando sobre isso, né? E nós precisamos acertar essa questão, nos ajustar para que Deus seja engrandecido na nossa vida. Então, meus irmãos, a Bíblia vai nos falar que Deus estabeleceu este padrão e nós temos que louvar ao Senhor pelo cuidado que Ele tem com a nossa vida. Eu queria meditar também em Deuteronômio capítulo 6, o 5 vai falar também, vamos ver se a gente acha aqui, 5:12 vai falar assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, porque o teu servo e a tua serva, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, é uma bênção que Deus nos dá, viu, irmãos? E nós temos que realmente louvar ao Senhor pelo cuidado especial. Quando a gente olha o povo no Novo Testamento adorando ao Senhor no dia 1º, né, da semana, é por causa da questão da ressurreição de Cristo, né? E nós vemos, olha, lembre do que você já foi, lembre de onde você estava sem Deus, né? Sem Cristo, irmãos, nós nada podíamos fazer. E louvado seja Deus que, além de o Senhor ter libertado o povo de Israel com mão forte, olhem o que Cristo fez na cruz. Ele não está morto, mas vivo está. E assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele ascendeu aos céus e hoje ele é o sumo sacerdote que intercede pela sua igreja, pelo seu povo, vive e reina para todo sempre. Né? E nós temos que louvar este Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade e que isso não seja nenhum peso. A palavra do Senhor nos diz que Deus vai levantar do Oriente ao Ocidente uma nação que glorifique este nome, que é o nome do Senhor dos Exércitos. E que você faça parte dessa lista, que você possa engrandecer o nome do Senhor e que no dia que Deus fez para a sua adoração, não perca tempo com recreações, não deixe esse dia mal aproveitado, porque muitas vezes nós estamos a 1000 durante a semana, mas no domingo só o bagaço, né? Como diz a gíria popular. Não deixe isso acontecer, irmãos. Que você possa realmente fazer com que o domingo seja um dia mais que especial. Não porque é para você, mas porque é para o Senhor. E que esse Deus que tanto fez por amor a nós possa ser engrandecido na sua vida. Então, que além dessa questão, que você também possa entender quantas bênçãos eu tenho, quanto tempo Deus me dá, e às vezes quantas vezes eu tenho jogado esse tempo fora, me preocupando com coisas fúteis, inutilidades, usando mal, me programando mal. Mas que realmente nós possamos ter um ponto de mudança e realmente engrandecer o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu gostaria de orar por você neste momento em nome de Jesus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por este estudo tão sério, tão solene, que nos desafia, ó Pai, e faz, ó Deus, que a tua igreja se atente para essa questão de guardar um dia para o Senhor. Certamente há aqueles que estão impossibilitados por conta de trabalho, mas que o Senhor possa trabalhar em cada coração para que no momento reservado a Ti, ó Deus, seja no domingo, seja o outro dia, que eles possam, ó Pai, confiar no Senhor e realmente bendizer o Teu nome. Que o Senhor possa também fortalecer os irmãos que me ouvem e que, diante dos nossos compromissos,
nós possamos ter alegria em adorar e bendizer o teu nome e não sermos negligentes com isso. Que nós possamos cumprir as nossas tarefas diárias, as nossas tarefas que temos de responsabilidade de cunho secular, mas que adorar ao Senhor seja um grande privilégio nosso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Amém.